Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Mais uma aula, uma videoaula sobre missão e dessa vez tem tudo a ver com a Escola Sabatina. A Escola Sabatina completou 168 anos e uma figura importante da Escola Sabatina, evidentemente, é o professor da unidade de ação. Então hoje rapidamente iremos falar o professor da Escola Sabatina a favor da missão. Se a gente pensar que o trabalho do professor é única e exclusivamente recapitular a lição, a gente perde o melhor da função. Portanto, fique comigo até o final, compartilhe esse vídeo para que as nossas igrejas, irmãos, sejam bem treinados e tenham o conceito correto da função. Romanos capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz assim: Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então perceba que de tudo aquilo que existe na obra de Deus, o magistério, aquela pessoa que se dedica ao ensino, tem que ser feito tudo com muita dedicação. Porque afinal de contas envolve um aspecto da salvação e da compreensão da palavra de Deus. No livro Conselhos sobre Escola Sabatina, página 61, o Espírito de Profecia, a escritora norte-americana Ellen White, profetisa da Igreja Adventista, escreveu o seguinte: muito mais trabalho deveria ser feito na escola sabatina. A necessidade dessa espécie de trabalho não é reconhecida e que mais? E apreciada como deveria ser. Tá vendo aí? Com o coração cheio de gratidão pelo amor de Deus comunicado à alma, deve o professor trabalhar terna e fervorosamente pela conversão de seus alunos. Então perceba que não é um trabalho, um ministério, uma função de segunda categoria. Você perceba que está na linha de frente e é uma função muito importante e esse professor e a escola sabatina devem trabalhar fervorosamente, com muita dedicação pela conversão dos alunos. Quais são as atribuições? Eu não coloquei todas, mas algumas atribuições do professor da escola sabatina. Primeira é pastorear a unidade de ação. A unidade de ação é como se fosse uma pequena igreja que fica nas mãos do professor. Então perceba, se cuidar de um distrito é algo muito difícil. Muita gente, muitas igrejas. Se cuidar de uma igreja também é difícil, que são muitos membros. O trabalho é melhor atendido, o trabalho é melhor executado, com mais qualidade, quando está se pastoreando uma unidade de ação. E claro, evidentemente que a unidade de ação é composta por alunos, e esses alunos devem ser visitados pelo professor da escola sabatina, porque afinal de contas o professor da escola sabatina ele é o pastor da unidade de ação, é ele que passa mais tempo com os alunos do que qualquer outro líder da igreja. Então se o professor da escola sabatina tomar a decisão de visitar um aluno por semana, quando chegar no final do ano, ele vai visitar seus alunos pelo menos 3 vezes. Isso vai evitar apostasia, isso vai evitar fraqueza espiritual, pelo menos diminuir, porque os alunos serão pastoreados com muito mais qualidade. O terceiro ponto das atribuições do professor, ele deve ministrar estudos bíblicos para os seus alunos ali que não são batizados ainda. E, obviamente, se a diretora da escola sabatina escalar esse professor para a classe bíblica, já vou falar sobre isso daqui a pouco, então ele precisa se dedicar um pouco mais ainda, porque a classe bíblica trabalha com alunos não batizados, não cristãos, não decididos ainda. E, claro, evidentemente, outra atribuição do professor é recapitular a lição da escola sabatina, estudar durante a semana para no sábado conseguir recapitular essa lição, e eu dou o conselho de fazer isso pelo menos em 3 pontos. Ao invés de você pegar a lição da escola sabatina e ficar assim, sábado, domingo, segunda, terça, você não vai conseguir terminar a lição porque o tempo vai acabar. Alguém vai pegar o microfone e dizer que o tempo já acabou, já está terminando, você ainda está na segunda, terça-feira. Portanto, você que é professor, estudou a lição toda, separa os 3 pontos importantes da lição e você dedica de 7 minutos, 8 minutos para cada ponto, você conseguirá passar a lição da escola sabatina, recapitular de uma maneira eficaz. Precisa levar em consideração que os alunos têm que estudar a lição em casa, são 7 dias para estudar 7 páginas e em meia hora recapitular os pontos mais importantes. Outro ponto da atribuição que tem o professor da escola sabatina é ajudar e incentivar que os seus alunos façam a assinatura da lição. Cada aluno, cada adventista, cada cristão ali, cada aluno da sua unidade de ação precisa ter a assinatura da lição da escola sabatina, que é o projeto Maná. Né? Então, a pessoa gasta dinheiro com tantas outras coisas, é muito importante ter a assinatura da lição da escola sabatina. E os 2 últimos, o professor também trabalha com assistência social. Se você descobrir que tem um aluno que está passando necessidades de alimentos, roupas, remédio e qualquer outra coisa que seja útil para a vida humana, o professor deve mobilizar a unidade de ação para atender esse aluno, porque afinal de contas é pastoreando, é gente cuidando de gente. E finalmente, a unidade de ação tem que ser o pequeno grupo ou o pequeno grupo unidade de ação. Então o professor da escola sabatina, ele pode ser muito bem também o
diretor ou líder de pequeno grupo ou um dos participantes do pequeno grupo da sua unidade de ação, porque pode intercambiar com outra pessoa, ele ser o professor no sábado de manhã e um outro alguém dentro da unidade de ação ser o líder na sexta-feira à noite. Como é que funciona a classe bíblica na escola sabatina? Tem 4 pontos aqui que eu quero passar para vocês, tá? São 4 pontos. Primeiro ponto é visita. Se há uma visita, já é motivo para o estudo bíblico na classe bíblica da escola sabatina. Então, amigos, se tem uma visita na igreja sábado de manhã, essa pessoa tem que ser encaminhada para a classe bíblica. E detalhe, e o amigo que foi na escola sabatina, que está visitando, deve ser visitado na semana seguinte, já que ele fez a gentileza e nos deu o prazer de vir à nossa igreja no sábado de manhã, na semana seguinte ele deve ser visitado também. O item número 2, que é muito importante, é que é o X da questão. Como que nós devemos fazer para encher a escola sabatina? Uma das ferramentas que devemos utilizar é desafiar a unidade de ação. Então, cada unidade de ação tem que ser desafiada com projetos de captação de alunos, fazer um verdadeiro movimento. A diretora da escola sabatina, o diretor, devem se atentar para esse ponto. Deve-se criar o dia D para matricular os alunos da igreja e aqueles que não são ainda. É uma campanha de matrícula. Eu já fui pastor numa escola, na FAAMA, Faculdade Adventista da Amazônia, e uma coisa que eu peguei lá com eles e aprendi com eles é que no mês de agosto, por exemplo, setembro, existe toda uma campanha muito bem bolada para incentivar que os funcionários, obreiros, pastores, professores, todos saiam numa campanha de captação de alunos. E eu percebo que a escola sabatina, que é a maior escola do mundo, perde isso, perde essa ideia, porque você vê de 5 anos para cá, de 7 anos para cá, tem campanha do Maná, ou seja, que é a assinatura da lição, mas não está tendo campanha de matrículas. Então perceba, amigos, aqui é o X da questão. A cada 3 meses, precisa ter na igreja, por meio do professor e a direção da escola sabatina, uma campanha fortíssima de captação de alunos, adventistas e não adventistas. Essa matrícula, essa lista de membros da escola sabatina é muito maior do que a lista de membros da igreja, porque a lista de membros da igreja são de pessoas batizadas. Já na escola sabatina, todos podem ser matriculados, de qualquer igreja, de qualquer denominação, quem não tem religião nenhuma, os adventistas, porque a escola sabatina é para todo mundo. Tá certo? Para todos aqueles que querem ter comunhão com Deus e querem estudar a Bíblia através da escola sabatina. Então, faça o dia D a cada 3 meses de campanha de matrícula, ou para matricular, obviamente, os alunos que irão fazer parte da escola sabatina. Número 3, a classe bíblica da escola sabatina é algo constante. Os estudos bíblicos são infindáveis. Essa classe bíblica não termina e nem para no fim do trimestre. Então, sempre vai estar estudando as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia na classe bíblica da escola sabatina. Então, é algo que não tem fim. Terminou a última lição, volta para a primeira, porque sempre tem visitas na igreja e todas elas devem ser inseridas nessa classe bíblica sábado de manhã na escola sabatina. Lembrando que as visitas do pequeno grupo, elas devem ser inseridas nessa classe bíblica também. Por quê? Eu já vou explicar daqui a pouquinho o intercâmbio que existe entre unidade de ação e pequeno grupo. E finalmente o item 4 aqui, cada unidade de ação tem que estabelecer um alvo de batismo, para que o senso de missão esteja sempre diante dos olhos. Seria razoável que cada unidade de ação batizasse pelo menos 2 pessoas. Mas, gente, se na sua igreja tem 5 unidades de ação, e se cada uma, a cada 3 meses, batizando 2 almas, imagine, muita gente, são muitos alunos, trabalhando 3 meses para batizar pelo menos 2 alunos para a honra e glória de Deus. Imagina a revolução que seria. Então, seria por volta aí de 10 batismos a cada 3 meses, porque no meu exemplo são 5 unidades de ação nessa igreja que eu estou usando como exemplo. No final do ano, chegaríamos por volta de 40 batismos, sem muito esforço, só com a unidade de ação da escola sabatina. O professor, ele é o pastor da unidade de ação. Olha o que Ellen White diz em Conselhos para a Escola Sabatina, página 71, ela diz assim: por amor a Cristo, devem os professores e dirigentes da escola sabatina ser homens e mulheres que amem e temam a Deus, e que compreendam, o que está escrito aí, que está sublinhado, a responsabilidade de sua posição, como os que velam pelas almas, e precisam dar conta a Deus da influência que exercem sobre os que estão ao seu cuidado. Portanto, amigos, perceba que é um trabalho minucioso, honrado, maravilhoso, que tem a responsabilidade de pastorear uma pequena igreja que nós chamamos de unidade de ação. Agora, aqui vem o grande X da questão. Na escola sabatina também, os professores devem incentivar as ofertas das missões. Isso daí não é um mero protocolo. E tem 3 pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro, o informativo tem que ser passado na escola sabatina, porque o informativo vai revelar histórias reais importantes
das necessidades e os milagres de Deus no campo missionário. Então, quando está passando informativa, a carta missionária na igreja, então o que acontece? Os irmãos são bem informados para onde o dinheiro das ofertas vão ir e precisam ir. E número 2, cada professor precisa estabelecer ali um alvo de ofertas para que não seja um mero formalismo. Às vezes ninguém leva oferta se você não tocar num assunto. Aquilo que não é falado, aquilo que não é visto, não é lembrado. Então, cada unidade de ação, cada professor precisa estabelecer com a sua turma o alvo de ofertas e, lógico, não esquecer do informativo das missões. E qual é o terceiro ponto que eu quero enfatizar? É a descentralização das ofertas. Porque se as ofertas ficam só na igreja local, alguns lugares ficarão mais ricos e outros lugares ficarão mais pobres. E nós somos uma igreja mundial. Então nós devemos pregar o evangelho para o mundo inteiro. Então quando nós somos liberais, pactuantes, dizimistas e ofertantes, ajudamos a igreja local, a igreja regional e, claro, a igreja adventista mundialmente falando também. Agora, tem um detalhe interessante, é que o pequeno grupo que funciona na sexta-feira à noite, a ênfase é o relacionamento. É porque muitas igrejas, sábado de manhã, muita gente fica conversando. Lógico, ficar a semana toda sem se ver e vão querer colocar o papo em dia na hora do culto sábado de manhã. Isso está errado. Portanto, o pequeno grupo é um lugar de relacionamento. O pequeno grupo é um lugar de aprofundamento da amizade. Claro, tem um estudo também. É um estudo um pouco mais sucinto da Bíblia, mas também tem o estudo. Mas a ênfase do pequeno grupo é o relacionamento. Agora, imagine esse pequeno grupo na igreja sábado de manhã se tornando uma unidade de ação para o estudo da Bíblia por meio da lição da escola sabatina. Então, lá também tem relacionamento, mas só que a ênfase da unidade de ação, sábado de manhã, na escola sabatina, é o estudo da Bíblia. Então, perceba que vai ter menos apostasia, cristãos mais fortes, certo? Que vão se relacionar e ter comunhão com os irmãos, relacionamento e comunhão com Deus, estudo aprofundado da palavra de Deus. Então, amigos, vamos trabalhar nesse sentido, que o pequeno grupo seja uma unidade de ação, sábado de manhã na escola sabatina, e a unidade de ação seja o pequeno grupo na sexta-feira à noite. O ano que vem, que é 2022, você vai perceber que a lição da escola sabatina já vai vir com um estudo do pequeno grupo. Qual é o recado que a igreja está dando? Que tem que ser feito esse intercâmbio entre unidade de ação e pequeno grupo. Sexta-feira à noite, relacionamento, um pouco de estudo, e sábado de manhã, muito estudo da Bíblia com um pouco de relacionamento, né? E outra coisa, toda unidade de ação tem que ser dividida em duplas missionárias, né? O pequeno grupo dividido em duplas missionárias, a unidade de ação dividida em duplas missionárias, porque é através dali que as visitas, amigos e vizinhos, tanto da igreja como vizinhos da casa onde funciona o pequeno grupo, vão receber a palavra de Deus de uma maneira mais clara, mais direta, né? De uma maneira evangelística. Portanto, amigos, não fica perdendo essa oportunidade. E um outro detalhe que eu não posso me esquecer é que a escola sabatina tem uma ferramenta que está sendo pouco utilizada. Você já ouviu falar de escola sabatina filial? Pois bem, eu que sou adventista há muito tempo, eu conheço muito bem esse termo. É uma ótima maneira para atender os impossibilitados de ir à igreja. Então tem certos bairros, certos povoados, certos lugares que as pessoas estão adoecidas, estão doentes, são idosas, dificuldades de locomoção e outros problemas mais. Então perceba que a escola sabatina vai lá fazer uma escola sabatina filial. Então, em vez de dar unidade de ação, se reunir sábado de manhã lá na igreja, ela vai se reunir lá no bairro, em uma casa, em algum lugar para fazer uma escola sabatina filial, que é para fortalecer aqueles cristãos que por alguma razão não puderam ir para a igreja. Mas também a escola sabatina filial é um excelente método para plantar uma igreja. Então começa com uma escola sabatina filial, daí começa a ter o culto de sábado, culto divino, daí tem um culto de domingo, culto de quarta-feira, vira ali um pequeno grupo e quando vai ver já virou uma igreja. Vão alugar um salão, comprar um terreno e construir uma igreja. Então atende os impossibilitados de ir à igreja e é um ótimo método também de plantar uma igreja de uma maneira progressiva e gradual. E finalmente, amigos, eu termino mostrando aqui para vocês, toda unidade de ação tem que ter confraternização. Portanto, professor de escola sabatina, faça de quando em quando, uma vez por mês ou a cada 2 meses, confraternização com a sua unidade de ação, com o seu pequeno grupo. Isso vai facilitar o aprofundamento de amizade, de relacionamento, um conhecendo o outro com profundidade. O amor vai crescer entre os irmãos. Isso vai facilitar, inclusive, na evangelização. Quem é que não gosta de um junta-panela? Quem é que não gosta, não é verdade, de se reunir para comer uma coisa gostosa e saudável? Então, eu estou comprometido. E você? Então, Deus abençoe. Assista o vídeo com outros que fazem parte da escola sabatina e compartilhe essa mensagem. Tchau!